Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar com a videoaula sobre estudo da função parte 8. Na aula anterior nós vimos a análise de gráficos de funções, zero da função. Os links estão na descrição deste vídeo. Nesta aula nós abordaremos intervalos de crescimento e decrescimento. Função crescente e decrescente. Observe o gráfico da função de reais em reais dada por f de x igual a 2x mais 1. É uma reta. Dizemos que essa função é crescente, pois quanto maior o valor da x, maior será o valor correspondente. Observem o gráfico. Perceba que no eixo x, se nós pegarmos, por exemplo, o valor menos 2, nós temos em correspondência o y igual a menos 3. Depois nós temos no eixo x o valor menos 1. Em correspondência, nós temos y igual a menos 1, que é o ponto menos 1 e menos 1, pertencente ao gráfico. Depois nós temos o zero. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 3. Quando x é 2, y é 5, ou seja, pontos pertencentes ao meu gráfico. Perceba então que ao analisar este gráfico, eu aumentei valores atribuídos a x e isso implicou em aumentar os valores atribuídos a y. Isso significa que nós temos uma função crescente. Observe o gráfico da função de reais em reais dada por f de x igual a menos x ao quadrado. É uma parábola. Para x menor ou igual a zero, essa função é crescente. Ou seja, observe o gráfico. Por exemplo, quando x é menos 2, nós temos que o y é menos 4. Quando x é menos 1, nós temos que o y é menos 1. Observe então que eu aumentei os valores de x e isso implicou em aumentar também os valores de y. Isso significa que nesse intervalo, esta função é crescente. Por isso nós dizemos que para x menor ou igual a zero, essa função é crescente. Agora perceba para x igual a 1, que y é igual a menos 1. Para x igual a 2, y é igual a menos 4. Ou seja, eu aumentei valores de x, mas agora os valores de y não aumentaram, pelo contrário, diminuíram. Isto significa que neste intervalo, esta função ela é decrescente. Por isso nós dizemos que para x maior ou igual a zero, essa função é decrescente. Exemplos. A função f está representada no gráfico. Determine os intervalos em que a função é decrescente. Nós temos então o intervalo 3 e 5 e 8 e 10. Vamos analisar no gráfico. Perceba que quando nós temos o intervalo 3 e 5, quando x é 3, y é 5. Quando x é 5, y é 2. Ou seja, eu aumentei valores de x, mas os valores de y decresceram, diminuíram. Isso significa que nesse intervalo, esta função é decrescente. Nós temos também o intervalo 8 e 10. Observe no gráfico que quando x é 8, y é 2. Quando x é 9, y é 0. Quando x é 10, y é menos 2. Isto significa que neste intervalo, eu aumentei valores de x e o meu valor de y ele diminuiu. Isto significa que neste intervalo, a função também é decrescente. Determine os intervalos em que a função é crescente. Nós temos então o intervalo menos 4, menos 2. Vamos observar então no gráfico. Perceba que quando x é menos 4, y é menos 4. Quando x é menos 3, y é 0. Quando x é menos 2, y é 5. Ou seja, eu aumentei os valores de x e os valores de y também aumentaram. Isto significa que neste intervalo, esta função é crescente. Determine os intervalos em que a função é constante. Então, nós temos o intervalo de menos 2 a 3, de 5 a 8 e de 10 a 12. Observe então, quando x é menos 2, nós temos um y igual a 5. Quando x é igual a 3, nós temos um y igual a 5 também. Além disso, observem que durante todo este intervalo, o y para qualquer x que eu pegasse dentro deste intervalo, também o y correspondente é 5 durante todo esse intervalo. Isto significa que neste intervalo a minha função é constante. O mesmo acontece no intervalo 5 e 8. Observe que quando x é 5, o y é 2. E quando x é 8, y também é 2. Mas, além disso, durante todo esse intervalo do 5 ao 8, a minha função permanece com y igual a 2. Ou seja, nesse intervalo, a minha função ela é constante. E no intervalo 10 ao 12, perceba que quando x é 10, y é menos 2. E quando x é 12, y também é menos 2. Mas, além disso, durante todo esse intervalo do 10 ao 12, o meu y permanece sendo menos 2. Ou seja, nesse intervalo, a minha função também é constante. Exemplo, para que valores reais de x a função é crescente e para que valores é decrescente.
Crescente. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos π menor ou igual a zero. Decrescente. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a zero menor ou igual a π. Ou seja, no intervalo de menos π a zero, a minha função ela é crescente, e no intervalo de 0 a π, ela é decrescente. Exercícios. Para que valores reais de x a função é crescente e para que valores é decrescente? Pause o vídeo e tente resolver. Crescente. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 2. Ou seja, para todos os valores de x menores ou iguais a 2, essa minha função ela é crescente. Decrescente. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Ou seja, para x maior ou igual a 2, a minha função será decrescente. Novamente, pare o vídeo e tente resolver. Crescente. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 1. Ou seja, para todos os valores de x menores ou iguais a 1, esta função ela é crescente. Decrescente. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 1. Ou seja, para todos os valores de x maiores ou iguais a 1, esta função será decrescente. A lebre e a tartaruga é uma famosa fábula desses dois animais, que disputam uma corrida. Na largada, a lebre, que se achava muito veloz, disparou na frente, enquanto a tartaruga seguia constante e lentamente. A lebre, em determinado momento, ficou tão distante da tartaruga que resolveu descansar um pouco e dormiu. Enquanto isso, a tartaruga vagarosamente passou pela lebre e continuou seu caminho, sem descansar um só minuto. Quando a lebre se deu conta, correu em direção à chegada. Observe o gráfico que representa essa corrida. No gráfico, em que cor está indicado o deslocamento da tartaruga? Justifique. A função correspondente ao deslocamento da lebre é crescente em todo o domínio? Por quê? Pare o vídeo e tente resolver. Vamos à resolução. Respondendo então à letra A cor que indica o deslocamento em tartaruga está em verde, pois a tartaruga não parou. Observe que o tempo ele está representado no eixo x, no eixo das abscissas, e a distância ela está representada no eixo y, no eixo das ordenadas. Observe que com o passar do tempo, ou seja, quando os valores de x aumentam, a minha distância ela também aumenta, ou seja, os meus valores de y aumentam para o gráfico em verde, em todo o intervalo. Isto significa que a tartaruga não parou em nenhum momento, ela andou devagar e sempre. Vamos responder então a letra B. A função correspondente ao deslocamento da lebre não é crescente em todo o domínio. Por quê? Observe o gráfico que o tempo está representado no eixo x, no eixo das abscissas, e a distância está representada no eixo y, no eixo das ordenadas. Quando a lebre dorme, o que acontece? O meu tempo passa, ou seja, o meu tempo ele aumenta, mas a minha distância permanece a mesma, ela não se altera, ela está parada, ela não aumenta a distância. Isto significa que nesse intervalo de tempo em que a lebre estava dormindo, a minha função é constante. Na próxima videoaula nós veremos estudo do sinal de uma função. Até mais!